Vocês nem imaginam, o intervalo também está sendo enriquecedor. O Márcio aqui nessa folguinha já revelou um dado surpreendente. Eu tinha brincado com essa coisa de ronco, casais. 21% é a taxa de mulheres que pedem separação nos Estados Unidos por causa do ronco. É brabo assim também, aqui? É porque nós estamos relacionando só as pessoas que roncam, que tem uma maioria ser os homens, né? Mas as mulheres sofrem muito, né? E a grande combinação é o homem que ronca e a mulher que tem insônia. Essa é uma combinação uma lógica terrível, fantasticamente fácil de entender. que o advogado, na hora de separar, sabe muito bem como fazer isso, porque é fácil, porque ele ronca e ela tem insônia. Então, tem todos os elementos para o casal se dissolver. Então, a gente tem que tratar o casal e segurar o relacionamento deles. Né? Bem, nesse âmbito da curiosidade, né? Por exemplo, sonambulismo. Que distúrbio é esse? Quem me fala sobre esse distúrbio aí, sonambulismo? André? Dalva. Sonambulismo está dentro das parassonias. Né? Parassonia é uma alteração do comportamento durante a noite. Então, acontece principalmente nos pré-escolares, né, essa característica, e tem uma caracterização muito benigna. Né? A maioria dos pré-escolares, chegando à adolescência, essa parassonia desaparece espontaneamente. Então, o que o médico tem que fazer com os pais que vão queixando, que o filho senta na cama, anda, abre a porta, enfim... é que isso é uma coisa benigna e o que a gente tem que fazer é uma proteção ambiental, né? Um cuidado não há cura para isso? Ambiental. A cura é espontânea. 90% dos sonâmbulos resolvem com a idade. Esses outros 10% é que algumas vezes na idade adulta procuram um médico e aí a gente tem que avaliar, até fazer diagnóstico diferencial, se realmente é um sonambulismo puro ou se ele tem algum automatismo, alguma atividade elétrica cerebral que possa estar gerando aquele deambular, né, aquele caminhar, e aí a gente muda a esfera do diagnóstico para as epilepsias, né, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial e a partir daí, se for o caso, tratar, se houver queda, se houver... né, e a pessoa realmente não sabe nada. O que é interessante disso é que na realidade o que ocorre é que você não desperta completamente. Você está num sono lento, como a Andréa falou, é um sono muito lento e profundo. Existe algum estímulo qualquer que a gente não identifica e que deixa esse indivíduo no meio do caminho. Então, ele tem uma consciência que não é uma consciência real do ambiente. Por exemplo, se isso acontecer comigo, naquele momento eu posso me levantar, eu posso, inclusive, cometer atos que não podem eu não posso ser imputada de responsabilidade se eu realmente estiver tendo sonambulismo. Mas você chega a cometer algum ato? É possível um sonâmbulo chegar a esse ponto? Olha, ato agressivo? No site da Academia Americana de Medicina do Sono, existe um relato, vamos dizer, esse site foi feito para médicos e eu e o professor Guilherme Minot colocamos à disposição vários casos que nós tivemos a oportunidade de ver e descrever, como por exemplo de um indivíduo hispânico que durante um ataque de sonambulismo, ele teve o azar de machucar o próprio filho e, obviamente, nos Estados Unidos ele foi preso, ele não conseguia provar, ele caiu numa depressão profunda e, por sorte, nós provamos que ele tinha sonambulismo. Mas isso são casos raros, isso não é comum. O comum é falar, sentar na cama, são coisas simples que, em geral, as famílias riem, acham engraçado, isso é o mais comum. Mas ele não está acordado totalmente. E é interessante ressaltar que ele não está sonhando, como Freud dizia na sua teoria. Né? Com o advento da polissonografia, eletroencefalografia e o advento do sono REM, em 1953, ou seja, ele não está sonhando e não tem aquela celeuma, não pode acordar o sonâmbulo, senão ele vai ter um ataque. Né? Tem muito isso, as mães chegam, se eu acordar ele, meu filho vai morrer? Não, pode acordar de uma forma tranquila e a pessoa vai ter nenhum problema, pode acordá-lo, né? Como eu já tive essa faixa de incidência qual é? Muito grande, não? Em torno de 40% das crianças normais podem ter em algum momento da vida. Olha, os filhos do Flávio, né, Flávio?
Flávio, tem uma experiência pessoal aqui da sonambulismo com as crianças? É? Não? Olha, eu tenho experiência com uma outra parassonia que os meus filhos todos tiveram, os 4. É chamado despertar confusional. É o bebê, né, já é o lactente, isso aí já acontece no lactente, em que ela não acorda, né, aquilo que a Dalva falou, está no sono profundo e tem uma intrusão da vigília nesse sono profundo. O que é uma intrusão da vigília? O ritmo de vigília, que é um ritmo rápido, invade rapidamente esse sono de ondas lentas, esse sono profundo. E naquele momento a criança acorda gritando, com uma sensação de pânico, um choro que você não consegue parar, e é uma sensação muito ruim, o quadro é muito ruim, né? O meu marido, coitado, ele olhava aquilo que não é médico, ele olhava aquilo, o que a gente faz e o que tem que fazer? É mexer o mínimo possível, não é mexer, acordar, balançar, pegar, mudar de posição. É deixar calma, quieta e só proteger para não se machucar, para que isso acabe mais rapidamente e que pode durar até 30 minutos. Nós falamos aí na questão do sonho. Qual a importância do sonho fora a psicanálise, para a questão do sono? Quer dizer, é normal, é benéfico, ajuda? Nós sabemos que o sono é para descansar e é para reabilitar o próprio organismo, né? É causado por efeitos químicos e daqui a pouco a gente entra mais naquelas etapas do sono, mas vamos cair no sonho. É normal, é bom, interessa só a psiquiatria? Na realidade, o sonho é um processo fisiológico, é um processo normal. Existem indícios de que todos nós sonhamos, mas a gente pode não lembrar, não saber que sonhou. Porque para você saber que sonhou, você tem que acordar naquele momento em que você está sonhando. E a memória para o sonho, ela pode ela pode não durar. Então, se você dorme de novo, eventualmente você esquece aquilo que você sonhou, mas você tem uma noção de que você sonhou. Agora, o sonho, ele pode ser, normalmente, ele pode ter ou não ter sentido, o conteúdo. Na realidade, existem várias teorias de que nós usamos os circuitos cerebrais, as memórias, todas aquelas coisas que nós evocamos, as vivências que nós temos do dia ou antigas, é como se naquele momento todas aquelas experiências, aqueles pedacinhos de vivências, nós sacudíssemos durante o sono e cria-se aquelas, vamos dizer, sonhos que por vezes não faz sentido. Nós não vemos algum sentido nos sonhos. Agora, os sonhos podem ser anormais, eles podem virar pesadelos. O pesadelo, sim, você lembra, você tem uma alteração autonômica. O que é isso? É o que a gente chama mais popularmente de descarga de adrenalina. Então, o indivíduo tem, o coração bate mais rápido, ele tem taquicardia, ele tem, em geral, o pesadelo, ele é aterrorizador. Então, é algo que ele vem com um conteúdo de medo importante. Isso são sonhos anormais. E isso já certamente perturba a saúde, né? E os sonhos são essa superposição de imagens que nós temos a percepção consciente ou inconsciente, que elas são como fosse uma fita de vídeo, colocando, às vezes não tem nenhum sentido. Às vezes tem esse componente onírico que faz um sentido, e esse sentido pode ser um sentido violento, né? E você, às vezes, aí tem um outro distúrbio do sono, chama transtorno comportamental do sono REM, que o indivíduo, por um mecanismo biológico, ele representa o sonho. Às vezes ele bate na esposa, a esposa bate nele, ou às vezes ele está sonhando que está salvando a esposa. Engraçado é isso. Tem pacientes que não dormiu mais com a namorada no motel porque já tinha levado a namorada 2 vezes sangrando no pronto-socorro e para explicar que ele estava sonhando, né? A Dalva tem o sexual assault, que pacientes, né, estupravam a esposa e não sabiam, né? Eu tenho um paciente assim que ele foi em tudo, nenhum médico resolveu o problema dele, ele teve isso por algumas vezes, houve uma separação porque a esposa não achava que ele estava realmente mentindo, ele estava passando um momento difícil, até ele chegar a gente, e a gente identificar depois do artigo da doutora Dalva, publicado, a gente introduziu uma medicação e nunca mais teve, mas o casamento já estava dissolvido, não era nenhum movimento epilético, não era nada, e foi muito difícil para ele depois. As perturbações chegam a esse ponto?
Isso acontece muito, isso é mais frequente na terceira idade, né? Esse distúrbio comportamental do sono REM acontece acima de 60, 65 anos e pode ser diagnosticado. É aquela pessoa que não necessariamente bate na esposa ou estupra a esposa, mas que a cama fica toda mexida, que cai da cama, que derruba o abajur, enfim, que é aquele sono agitado durante a noite, que não era assim previamente. E que com a polissonografia a gente pode fazer o diagnóstico. Na história da gente, da vida, se começou a falar que o sono, desde o início, né, da antiguidade, a gente lembra, os gregos já se preocupavam com as simbologias do sonho. Eu acho que várias civilizações se preocupam, extra, né, o aspecto freudiano, como a gente se diz, né? E, do ponto de vista da medicina do sono, como estamos chamando assim, em que o sonho é objeto científico para vocês? Quer dizer, não exatamente a interpretação do sonho, mas que tipo de perturbação? Esse tipo de coisa? De atos aparentemente estranhos? Ou o que é que interessa o sonho? Não, o que interessa é que o sonho acontece principalmente numa fase específica do sono, que é a fase 5 do sono. Então, todos nós passamos por essa fase pelo menos 4 a 6 vezes durante a noite. Então, isso é importante, isto é fisiológico. Então, quando a gente estuda o sono de um paciente ou de uma pessoa normal, a gente espera que ele passe por essa fase, portanto, que ele sonhe, lembrando ou não. O transtorno é não ter esta fase, é não entrar nesta fase ou entrar de forma anormal. Então, o interesse científico do sonho é isso, é avaliar essa fase profunda Nós do já sono. vamos ter que ir para o intervalo, mas antes, vou pedir o seu auxílio. Fase 5, não sei o quê. Tenta descrever rapidinho, se for possível, quantas fases nós temos rapidamente e quais são. Rapidamente, nós podemos dividir o sono em 2 estados principais. O sono lento, que ele vai lentificando à medida que a pessoa que vai passando a noite, que tem 4 fases. Ele predomina na primeira metade da noite. E a fase 5, que a André mencionou, que é o sono REM, que vem de movimento ocular rápido, que é onde nós sonhamos, que se acumula na segunda metade da noite e que é onde ocorrem a maioria das mortes durante o sono também. É fisiológico, é normal, mas existem algumas regulações lá dentro que podem propiciar, por exemplo, como o Flávio falou, a apneia pode predominar durante o sono REM, porque a musculatura está baixa. Existem descargas autonômicas de adrenalina que ocorrem dentro desse sono, que podem diminuir a circulação para o coração. Na verdade, a pessoa tem o problema e não é necessariamente o sono indutor. Porque nessa fase REM existe uma fase de paralisia, praticamente, onde o metabolismo fica mais baixo e onde a musculatura relaxa. Quer dizer, quando você pega uma criança que está totalmente flácida, praticamente, ela geralmente pode estar em fase REM. E se a musculatura fica relaxada, você agrava o distúrbio respiratório e toda a consequência de queda de oxigenação, tudo que a gente já falou aqui. Perfeito. Bem, vamos ao nosso último intervalo e voltamos com o último bloco do nosso debate sobre sono. Até já.